Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papo com o Diego. E eu estou muito feliz com todos os vídeos, como está sendo a entrega, como vocês têm gostado, como vocês têm falado, como vocês têm interagido. E você que está chegando novo ou nova aqui no canal, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal e também ativar o sino de notificação para ficar por dentro de toda a programação que nós temos aqui no canal da Stephanie. É muito bacana ver que vocês estão gostando, que vocês estão aprendendo e várias dúvidas que estão surgindo estão sendo sanadas e vocês têm vivido uma vida de mais intimidade com Deus, uma vida mais regada da palavra de Deus. Eu fico muito feliz com isso. E claro, para quem não me conhece, que está chegando novo ou nova, meu nome é Diego, eu sou esposo da Stephanie e hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, um assunto muito importante, que é sobre como ouvir a voz de Deus. E aí, nós temos diversas formas, sem misticismo, sem fórmula mágica, na verdade, somente através do que a palavra diz e também de percepção espiritual. Uma coisa que a gente precisa compreender em tudo isso é que Deus ele não quer ficar em silêncio e ele nunca está em silêncio. Pelo contrário, desde Gênesis até hoje, Deus ele está falando com a humanidade. Na verdade, a todo tempo, Deus ele nunca está mudo. Ele está sempre falando. O que muda é que o nosso coração, ou às vezes os nossos ouvidos, a nossa mente não está focada nisso e acaba se distraindo e às vezes a gente não ouve a voz de Deus. E isso é preocupante. Eu conversei com uma pessoa recentemente e falar com Deus, quando você ora, quando você lê a palavra e você não ouve a voz de Deus, é porque existem algumas coisas que podem estar atrapalhando, impactando. Em que sentido? Se você está estressado, estressada demais, se sua mente está muito preocupada, ansiosa, tantas outras coisas, desanimado, enfim, tantas outras coisas que podem estar afetando o seu relacionamento com Deus. Por isso que é importante a gente compreender como nós estamos, porque muitas vezes tem mais a ver com, na verdade a maioria das vezes, tá? Quase sempre tem a ver conosco do que com Deus. Então isso é muito importante você compreender. Por isso que nós precisamos de um verdadeiro despertar. Um despertar na nossa espiritualidade para a gente conseguir se aprofundar e mergulhar cada vez mais fundo na palavra de Deus. Aqui eu quero ler um texto com vocês que está em Hebreus, do versículo 1 ao 2, o Hebreus 1, capítulo 1, eita, quase não sai, Hebreus 1, do verso 1 e 2, que diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha só que interessante aqui, tá? Aqui, né, o escritor de Hebreus, o autor de Hebreus, está falando o quê? Que Deus falou através do Filho, falou através dos pais, dos profetas, naquele tempo. Hoje, como Deus fala? Ele fala através da palavra, que é a Bíblia, por meio do Espírito Santo, quando nós ouvimos uma voz suave, quando nós ouvimos a inquietação no nosso coração de coisas que a gente sabe que é de Deus, por pessoas, através de conselhos, orações, confirmações, por circunstâncias e sonhos e visões, quando ele quer usar dessa maneira. Então você vê que Deus ele está sempre em constante falar, só que a gente não é constante em ouvir. Por exemplo, inclusive até falando sobre o meu livro, Despertar Espiritual. Este livro foi um dos livros que Deus me deu e falou comigo muito claramente. Por exemplo, se eu não tivesse percepção quando eu estava orando ali, né, no nosso momento de oração na igreja, eu não teria visto o que eu vi e o que Deus derramou sobre a minha vida quando eu escrevi este livro. Da mesma maneira, o Marcas da Sabedoria foi igual. Deus colocou no coração da Stephanie que ela precisava escrever algo voltado para o livro de Provérbios para mulheres, para cada vez mais as mulheres se tornarem pessoas sábias. E Deus tocou no meu coração para compreender como o diabo agiria contra nossas vidas através do nosso jeito de ser, temperamentos e tal. E assim nasceu a batalha silenciosa. Por isso que eu falo para você que Deus, ele não é mudo. Ele sempre está falando conosco. Nós que nos distraímos e a gente acaba não ouvindo isso. Lá em Salmos 46:10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que esse texto quer dizer? Que muitas vezes a nossa inquietude, nosso movimento, nossa forma de ser, a gente começa a andar para lá, andar para cá, e não sei o quê. Vamos colocar um exemplo, tá? Marta e Maria. Se você olhar ali, né, uma escolheu a boa, e Jesus fala isso, escolheu a boa, né, forma ali, a melhor parte, que era estar com ele, ouvindo, né, que foi Maria, e Marta ficou ali, fazendo as coisas. Então, presta atenção.
Se você parar para pensar, Marta talvez poderia ter dito o seguinte: ah, mas Deus não fala comigo. É claro, ela estava tão ocupada fazendo um monte de coisa enquanto Jesus está falando que ela não ouviu. Então, a gente precisa compreender e começa a olhar para dentro de nós da seguinte maneira: poxa, o que eu tenho feito hoje que talvez que esteja, talvez não, que esteja atrapalhando eu ouvir a voz de Deus? Porque eu sempre penso o seguinte: Deus é um Deus que está sempre de braços abertos, querendo conversar com seus filhos, mas muitas vezes a gente que não quer conversar com o nosso pai. E isso faz total diferença. E em certos momentos, o silêncio de Deus já é uma resposta. Muita gente não gosta disso porque a gente, nós, né, pessoas, humanos, nós muitas vezes queremos algo tangível, queremos ver algo, queremos sentir algo, queremos uma resposta clara, objetiva, mas muitas vezes o silêncio de Deus já é uma resposta. Em que sentido? Muitas vezes a resposta é de não, uma resposta de um teste, como assim teste? De um processo que nós precisamos passar, porque muitas vezes, vamos ser sinceros, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Só que aí a gente precisa fazer uma escolha. E essas escolhas, às vezes, vão contra o que nós sabemos que é uma verdade, que é a obediência. E aí a gente prefere não obedecer. E aí é neste ponto que nós erramos. E aí nós falamos que Deus está em silêncio, quando ele não está. Ele já deu uma resposta através da sua palavra, através do que ele está falando. Então, o silêncio de Deus nesse processo nunca é uma ausência. Na verdade, é uma forma até de espera, de nós literalmente pararmos e falar: bom, eu vou confiar em Deus nesse processo para que a gente consiga, para que eu viva mais do que Ele quer para mim. E se a gente começa a querer fazer, sinceramente, às vezes a gente está querendo dar um jeitinho e querendo uma resposta de Deus que ele, na verdade, fale assim: ó, é isso que você está fazendo que eu quero mesmo. No seguinte sentido, ó, vamos parar para pensar agora uma criança, por exemplo, quando ela quer um doce. Ela sabe que o doce faz mal e o pai fala que não é para comer. Só que ela pega e chega assim: ah, pai, um docinho só não faz mal, né? É só um docinho, posso comer um docinho porque eu fiz a lição de casa, fiz aquilo outro. A resposta, ela já sabe que é não. Mas ela está tentando convencer o pai que aquilo pode ser bom para ela naquele momento. E o silêncio do pai olhando, só olhando e falando assim, ele sabe que a resposta é não. Mas o filho sabe, mas ele fica ali tentando, mas a resposta a gente já sabe, que é não. Então a gente precisa compreender isso. A gente fala que Deus está em silêncio, mas na verdade ele já deu resposta, ó, há muito tempo. Por isso que a gente precisa ter intimidade com Deus e também ter direção para conseguir compreender isso, senão a gente se perde. Mateus 27:46 diz o seguinte: até Jesus passou por um momento onde disse: Pai, por que me desamparastes? E ainda assim ele confiou. O que é isso, tá? Jesus ali no Getsemane, ele está falando com o Pai e naquele momento ele não escuta a voz do Pai. Por quê? Porque ali Deus ficou em silêncio naquele processo. Não que Deus abandonou, não é isso, não é isso. Mas ainda assim ele confiou. Ele confiou, ele falou: Senhor, eu estou confiando. Então, a gente precisa começar a compreender isso. Mas, né, se você ainda tem dúvidas sobre como Deus fala, através da sua palavra, através de tantas outras coisas, a gente precisa ter um checklist na hora de fazer algumas decisões, se eu posso dizer o seguinte, dessa maneira, tá? Daí eu quero falar com você. O checklist seria o seguinte, tá? Primeira coisa, o que você quer fazer? Confere com a palavra? Entenda uma coisa, Deus nunca vai contradizer o que ele disse na palavra dele. Então, se você pega a Bíblia e fala lá, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui, tá? Não case no julgo desigual, por exemplo. Aí você vai buscar na palavra ou você vai buscar de Deus se você deve casar de julgo desigual, sim ou não. Quem já casou é outra situação. Aí você tem que olhar para a palavra e falar assim: ai, Deus, eu quero. Um exemplo muito clássico. Eu quero divorciar porque eu e ele somos duas pessoas totalmente opostas, não sei o que, não sei o que, e vou orar para que Deus, né, possa me dar direção para um divórcio. Desculpa, mas a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Ele não gosta do divórcio. Aí você pode olhar e falar assim: ah, mas o povo lá com Moisés deu a carta. Lê o contexto, porque foi a dureza de coração do povo. Deus nunca aprovou aquilo. Ele permitiu, mas ele nunca aprovou pela dureza de coração. Aí lembra no vídeo anterior que eu estava falando sobre a blasfêmia, sobre a dureza do coração, enfim. Então esses contextos que precisam ser analisados e entendidos, tá? Outra coisa, gera paz no coração.
Será que o que você quer fazer gera paz no coração? Filipenses 4:7 diz o seguinte: a paz de Deus guardará o coração e a mente. Então, se você está querendo fazer algo, e aqui em casa a gente sempre fala isso, eu senti paz no meu coração para fazer tal situação. Amém. Já oramos, já colocamos diante de Deus, eu senti paz, então vamos tomar essa atitude porque é de Deus. Não, tô inquieto, tô me sentindo estranho e tal. Não é de Deus. Muitas vezes não é de Deus, a gente sabe. Só que a gente negligencia em alguns momentos. Então, coloque isso no seu coração. A terceira é resiste ao tempo ou à sua emoção. Então, por exemplo, na hora que você começa a fazer uma decisão, em vez de você já sair fazendo, correndo, tal, não sei o que, desesperar, para um pouco, fala assim, bom, então é o seguinte, eu vou deixar na mão do Senhor, tá? Eu vou colocar diante de Deus essa situação e vou ficar esperando. Vou esperar em Deus para ver se o meu coração ainda vai querer aquilo, se não vai, como vai ser. Porque muitas vezes nós somos emocionados. Nós queremos algo naquela hora que a gente está falando e às vezes a gente decide na hora e vai lá e faz. E a gente nem consulta a Deus. E depois, quando acontece alguma coisa, a gente fala que Deus é o culpado. Então, isso é muito importante. Acalma, quieta o coração, fica de boa, vamos colocar assim, fica de boa. Relaxa um pouco, sabe? Calma, calma. Coloca diante de Deus, ora e, sabe, descansa. E você vai ver, se aquilo passar, não era de Deus, era só o seu emocional querendo que fosse de Deus, querendo que a sua vontade fosse a mesma dele. Então tome cuidado com isso. E também existe uma outra coisa que eu até falo que algumas pessoas tentam forçar, que é a confirmação externa. Como assim? Às vezes, quando a gente está na igreja, às vezes não, quase sempre, na verdade acontece muito comigo. A gente está sentado ouvindo a palavra e a gente fala, nossa, que confirmação, é o que eu estava orando. Outra pessoa, quando fala algo e confirma o que você orou no secreto. Profeta, quando chega em você, fala assim: olha, tem uma coisa que Deus mandou te dizer isso, eu não entendo porquê, mas isso, e confirma de novo no teu coração sobre algo que estava no secreto. Ah, tudo isso são confirmações de que Deus está falando com você. Porém, né, você não pode forçar isso. O que eu quero dizer com isso? Ah, por exemplo, existem pessoas hoje que se olham, veem um profeta, só falta colocar uma luz na cabeça para uma sirene para ficar pitando para a pessoa ver e chamar atenção porque quer. Ou, por exemplo, ficar ligando atrás de pessoas que, né, têm esse dom. Tem uma palavra de Deus para mim hoje, sabe? Coisas desse tipo. Ou, por exemplo, forçando da seguinte situação: dá uma administração confrontando a sua vontade e você só pega um pedaço que é a parte que, né, entre aspas, confirma a sua vontade. Tome cuidado com isso. Isso é forçar. E, sinceramente, se você forçar isso, infelizmente vai te levar para um caminho de destruição. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Por isso que é importante você conseguir compreender e discernir a voz de Deus na sua vida. Porque lembre de uma coisa, discernir a voz de Deus também é muito importante. Mas como que eu vou discernir a vontade de Deus? Através da leitura, da intimidade, de confirmação, de aquietar o seu coração. Porque se é de Deus, vai acontecer. Dependente do que aconteça, Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam na sua vida. E também, não estou falando que Deus vai fazer as suas vontades, não é isso. Mas Deus vai colocar no caminho certo. A gente não entende hoje, talvez, algumas coisas que a gente quer que aconteça nesse momento. Mas talvez a gente não esteja preparado para a bênção de Deus. E em alguns momentos, Deus não vai permitir que aconteça mesmo, porque Ele sabe que se acontecer, literalmente você vai se perder. Então, eu ouvi uma frase, eu gosto muito dessa frase. Deus, Ele anula as minhas vontades, os meus sonhos, para que eu não me perca neles. Isso é muito verdade. Existem sonhos que talvez você e eu tenhamos hoje, que se Deus realizar, e não é porque Ele é um gênio da lâmpada, mas porque Ele é bom, né, e misericordioso, e a graça é derramada sobre a nossa vida, talvez a gente simplesmente vire as costas para Ele. Então, nesse ponto, Ele vai preservar a nossa vida por conhecer o nosso coração. Mas Diego, então Ele está fazendo algo para literalmente eu não ter o poder de escolha? Eu não acho isso certo, não acho. Então, Deus é um Pai amoroso, misericordioso, um Pai rígido e um Pai que olha para a gente com graça e amor. E, sinceramente, eu vou falar para você, mesmo não entendendo, eu prefiro ser cuidado desta maneira do que querer fazer a minha vontade e depois eu me arrepender amargamente das consequências que podem ocorrer na minha vida. Então eu olho para isso com grande graça,
com grande felicidade de entender que Deus ele não permite que coisas aconteçam na minha vida para que eu não me perca, mesmo que seja minha vontade. É isso que eu sempre penso e esse é o meu jeito de viver com Deus. Eu confio num Pai que me resgatou do lamaçal do pecado, do fundo do poço, me restaurou, me trouxe até aqui para falar com vocês algo que talvez há 20 anos atrás seria apenas um sonho, ou na verdade seria algo que eu ridicularizaria, porque eu simplesmente não conseguia acreditar nisso. Então eu sei da onde eu saí e aonde Deus quer me levar. Por isso que é importante a gente compreender e saber quem é Deus na nossa vida. Então é isso sobre como nós podemos ouvir a voz de Deus, porque e como agir quando Deus está em silêncio, e sempre sabendo que Deus nunca está quieto, ele sempre está falando, mesmo que seja em silêncio. O silêncio é uma resposta. Eu espero que eu possa ter ajudado você a sanar algumas dúvidas sobre como agir nessas situações. Eu espero que você goste, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e se você tem alguma dúvida, deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em respondê-los ou até mesmo fazer um vídeo aqui para responder uma pergunta que outras pessoas também tenham. Então eu te vejo no domingo, mais uma vez, e na sexta-feira no Papo com o Diego. E não se esqueça do nosso podcast na segunda-feira, Destemidas, e de segundas sextas-feiras, a Dopamina, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau!